Saudações, escritores e escritoras, sejam todos muito bem-vindos à Jornada do Escritor. Eu sou o Simon César e hoje vindo trazer mais uma dica sobre como escrever um livro num assunto muito importante que se chama planejamento, né? Esse, sem dúvida alguma, na minha opinião, é o alicerce para uma obra de sucesso e venho tocando nesse ponto em algumas oportunidades, seja na nossa fanpage no Facebook ou nas nossas demais redes sociais. E quero falar um pouquinho mais sobre isso devido ao volume de escritores que me procuram perguntando sobre processos, né, de como organizar suas ideias, de como escrever os seus livros. E é muito importante que você entenda que o planejamento é uma parte, ao meu ver, fundamental, né? Também já disse em outras oportunidades que alguns autores preferem utilizar-se da sensibilidade, deixando com que a escrita evolua conforme as ideias acontecem, porém eu vejo isso de uma maneira muito problemática, porque normalmente autores têm uma forma muito peculiar de tratar as próprias ideias, né? Elas surgem o tempo inteiro, todos tentam de alguma maneira fazer com que elas se apliquem ao seu livro de alguma forma e às vezes as coisas acabam se misturando e isso pode ser extremamente prejudicial para o seu livro porque você não consegue delimitar um rumo para ele, né? E é muito importante que tanto essa concatenação de aonde você deseja chegar fique muito clara na sua mente, como também para os leitores, para que a sua obra faça sentido efetivamente para eles. E venho trazer um exemplo, cujo link, né, vai ficar aqui na descrição desse vídeo, trazendo um rascunho feito pela autora J.K. Rowling, para quem não conhece, uma das mais bem-sucedidas autoras de literatura fantástica de nosso tempo e autora da série Harry Potter, né? Onde ela traz aqui uma organização dos capítulos 13 a 24 do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, onde ela faz ali uma organização muito bem arrumada sobre os eventos e a ordem que eles acontecem, fazendo uma síntese muito clara para ela e inclusive hoje para quem acompanha a série, de como as coisas se organizam, de como elas se fundamentam e, portanto, fazem com que a autora tenha muito mais segurança em escrever, porque ela sabe aonde exatamente ela quer chegar e isso evita alguns problemas, entre eles o bloqueio criativo, né? Falei também em algumas outras oportunidades sobre como você deve fazer para evitar esses bloqueios de escritor, porém o planejamento ajuda muito nisso, porque você já tem ali bem delimitado o local onde você quer chegar, o que vai acontecer, e não se engane pensando que isso é uma exclusividade, um processo que depende simplesmente de obras de literatura fantástica, que serve apenas para obras de literatura fantástica. Muito pelo contrário. Principalmente autores de não ficção precisam traçar muito bem cada uma das etapas do livro, colocando seus capítulos devidamente organizados para que a mensagem não se perca aí no meio do caminho e você acabe tendo alguns problemas que poderiam ser bem evitados, principalmente quando você tem uma tese ou alguma ideia que você quer passar de forma muito clara e você acaba misturando diversos assuntos ou diversos temas, ou no caso das obras de ficção, diversos eventos que, como eu citei anteriormente, podem parecer muito viáveis à sua obra, no entanto, acabam trazendo um aglomerado de informações que não se aplicam ali ao seu livro. E vou deixar esse link como exemplo para vocês verem que é muito simples organizar as suas ideias, né? É claro que cada autor tende a criar os seus próprios processos, mas, ao meu ver, na minha opinião pessoal, é muito importante que você tenha um método, né? Que você organize essa metodologia. Se você sabe ler inglês, ou mesmo que você não entenda, é possível você perceber ali como a ordem desses eventos foram organizados, ali bem delineados, mesmo ali numa folha de caderno, escrita à caneta, sem nenhum capricho a mais, mas sim movido pelo amor que a autora tem pela sua própria obra, né? E aí não importa se você está escrevendo no seu computador, se numa máquina de escrever, numa folha de caderno,
num pedaço de guardanapo, isso você vai definir, contanto que você de fato consiga utilizar aquele material de uma maneira que você consiga se organizar e assim dar fluidez às suas ideias. É muito importante que você entenda que isso, como eu citei anteriormente também, não serve exclusivamente para obras de ficção. Creio inclusive que os autores de não ficção que conseguem traçar tão bem esses planejamentos conseguem muito mais evidência, muito mais notoriedade e as suas obras passam a fazer muito mais sentido. Então, pense nisso ao fazer a sua obra literária, porque realmente é importante. Veja, pela própria J.K. Rowling, aqui não uma teoria, né? Aqui é uma prova de que é algo que dá certo por uma best-seller hoje bilionária, né, que fez em métodos simples uma organização perfeita das suas ideias e conseguiu chegar exatamente aonde ela queria. Principalmente quando você tem uma obra literária onde você faz uma criação tão robusta de um universo, você precisa ter isso muito bem centrado. E isso, não se enganem também, como eu disse, não serve apenas para escritores de ficção, mas se você escreve poesias, por exemplo, e quer colocar os seus sentimentos para fora, até esses sentimentos precisam estar bem organizados. Não significa que hoje você acordou se sentindo inspirado por algum motivo e você decidiu colocar no papel os motivos que o levam a ser uma pessoa inspirada e daqui a pouco, no dia seguinte, você começa a escrever sobre algum tipo de frustração que você teve e transforma aquilo em poesias. Se você quer escrever um livro de poesias, por exemplo, é muito melhor que você se conecte com as pessoas através de um tema. Nós vamos falar também sobre isso em outras oportunidades, mas que essa temática fique muito bem centrada. Procure colocar uma prioridade. De fato, escolher se você quer falar sobre um fator inspiracional ou se você quer falar sobre frustrações. E aí, as poesias, as pessoas que vão ler esses poemas, já saberão de antemão do que se trata, né? E aquilo vai gerar o interesse devido no seu público-alvo, que é algo também muito importante que você avalie sempre muito antes de você escrever a sua obra literária. Existem diversos processos, como eu já falei, pretendo fazer um checklist e algumas informações bem interessantes para que você comece a organizar, tenha um norte para também fazer essa delimitação daquilo que você pretende fazer e assim espero poder ajudar muitos de vocês jogando mais claramente como é a jornada de um escritor, tá bom? Então é isso, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de dar a sua curtida, de se inscrever aqui no canal para receber outras notificações e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.